Nossos vídeos sempre vêm com mandalas para você se autoconhecer enquanto assiste, então se você quiser, se inscreva no canal, ative o sininho, pois assim você fica mais em contato conosco, aumentando sempre sua luz, sua consciência, sua evolução espiritual. Cada vez que você assiste um de nossos vídeos, você aumenta um pouco sua luz, e de pouquinho em pouquinho, vai tendo um avanço significativo. Se você quiser evoluir espiritualmente, assista mais vídeos de nosso canal. Se quiser conhecer nosso site, lá tem treinamento para autoconhecimento e iluminação, além de muitos textos, vídeos e práticas. Fiquem com luz. Seres de luz. O Zen é uma religião que prega uma filosofia que o importante é a meditação, a prática espiritual, e rejeita o intelectualismo, os estudos da teoria. Então mestres que passam ensinamentos são muitas vezes mal vistos, como já aconteceu com o reverendo Gensho. Muitas vezes quando se fazem perguntas teóricas, a resposta para essa questão é que o Zen é uma religião de prática, e não de teorias. Zazen e Kinhin é o nome do principal estilo de meditação do budismo, onde se busca deixar a mente vazia de pensamentos, e ficar sentado e imóvel. Para o Zazen existe uma almofadinha que se chama Zafu, que é um jeito mais confortável de meditação. Ficar sentado na almofadinha por um tempo deixa a perna formigando, então existe um tipo de meditação, que é Kinhin, onde o praticante fica por um tempo meditando andando, ou seja, fazer essa ação sem pensar em nada, e precisa de treino para isso. Nos retiros costuma-se fazer o Kinhin por 10 ou 5 mínimo para depois sentar e voltar ao Zazen. Outras formas de meditação. Como o mais importante para o Zen é a meditação, então existem muitas formas de se meditar, como, por exemplo, a cerimônia do chá, em que se busca fazê-la sem pensar em nada, apenas vivenciando o momento de tomar o chá. Também existe a forma de meditar lavando os pratos e fazendo tarefas rotineiras como faxina, cozinhar e arrumar a casa, e até trabalhos manuais. Tudo pode ser uma prática de vivermos o aqui e agora, que é chamado quando estamos atentos ao momento presente, sem pensar em nada, mas vivenciando a atenção plena. A atenção plena é manter-se focado no agora, e elas ajudam que nos aprofundemos nos níveis de consciência durante o Zazen, a então atingirmos a iluminação, o Nirvana, que é a principal meta do budismo. O nobre caminho óctuplo é o caminho da atenção plena e meditação, como vimos acima, mas também da prática moral, prática de bondade e de evitar fazer o mal. O nobre caminho óctuplo ensina a fazermos o bem e nos abstermos do mal em nosso trabalho, pensamentos e ações e fala, além de nos esforçarmos em toda a prática budista. Quais são conversas com uma pergunta que não tem resposta, ou que nós não conseguimos responder lá, pois sua resposta tem que ser inacessível à razão. O qual é uma pergunta enigmática que é usada em práticas de meditação, com o objetivo de dissolver o raciocínio lógico. Por exemplo, batendo duas mãos uma na outra temos um som. Qual é o som de uma única mão? 2. Antes de os teus pais terem nascido, qual era a tua natureza original? 3. Qual era o seu rosto original, aquele que você possuía antes de nascer? 4. Como se pratica a esgrima sem espada? Essa prática faz parte dos métodos do Zen budismo. A escola Zen budista Rinzai dá ênfase aos métodos dos Koans. O reverendo Gensho do Zen budismo procura formar uma prática mais parecida com a que Buda praticava em sua época, então prioriza a meditação, o Zazen. Karma. Diferente do que pensamos sobre karma no Ocidente, que só usa esse nome para falar das más ações, que resultam em sofrimentos, pois tudo o que fazemos volta para nós, seja o bem ou o mal. No budismo,
Assim como outras religiões orientais, toda ação que fazemos é karma, seja boas ou ruins. Se uma pessoa faz mal para alguém intencionalmente, então um dia também vai sofrer, pois tudo o que fazemos volta. O nobre caminho óctuplo que consta em fazer o bem e não o mal. O que acontece é que evitamos karmas ruins e ganhamos karmas bons. O que chamamos de karma positivo no budismo, o Ocidente fala que isso é um dharma, que também difere do conceito budista de dharma. Dharma no Oriente significa sabedoria ou os ensinamentos das religiões orientais, como as do budismo, por exemplo. O reverendo Gensho ensina que algumas pessoas progridem muito com a prática, e outras não, e isso se deve a karmas negativos. O antídoto para ganhar karmas positivos é, justamente, fazer boas ações e ajudar os seres. Kensho, Satori, Samadhi e vacuidade. O budismo é uma religião mística, e isso significa que ele busca a expansão de nossa consciência para além de nós mesmos, indo até mesmo ao todo que existe. O budismo acredita que existe a soma de todas as vidas, formando uma unidade, e a busca do misticismo é a integração do ser com a mente coletiva. Podemos vivenciar experiências que nos sentimos que fazemos parte dessa consciência coletiva, e isso é o Kensho. A experiência mística é o Kensho. O Satori é o domínio do Kensho, ou seja, a pessoa pratica tanto que atinge o domínio de ter a experiência mística quando quiser, mas isso não é o Nirvana, a iluminação. O Samadhi é uma superconcentração, e através dela conseguirmos o estado de conexão com o Absoluto, e o Absoluto é tudo o que existe, a soma de todas as vidas. A vacuidade é para o budismo a realidade, que nos sentirmos integrados a tudo, a soma de todas as vidas existentes, e nós somos um pedaço desse todo, e fazemos parte dele. Para o budismo a realidade da existência é essa, é que somos o todo existente, juntamente com tudo o que existe. Autoconhecimento e Nirvana. Autoconhecimento é o resultado da prática espiritual, é o aprendizado que temos no budismo, com a meditação, a atenção plena, a prática do bem e o se abster do mal. Cada filosofia, escola espiritual ou religião tem suas próprias práticas para ganhar autoconhecimento e atingir a iluminação, e os Zen têm as dele. O Nirvana é conquistado com um autoconhecimento muito grande sobre si mesmo, mas não é o final do caminho. No Nirvana conseguimos um nível muito grande de autoconhecimento, isso desperta em nós um amor pelos outros muito grande, que são sentimentos muito gostosos e agradáveis, que tu sente o tempo todo, e por isso a conquista da iluminação é muito importante, para sermos felizes. O Nirvana também é o pensar no coletivo, e não mais individualmente, que é o resultado da nossa expansão da consciência, nossa aproximação da vacuidade. O reino do Sansara e a libertação dele. O reino do Sansara é que todo mundo passa, segundo o budismo, por sucessivas vidas, chamadas de renascimento ou reencarnação. No reino do Sansara existe o reino humano, que é onde estamos agora, mas em uma futura vida podemos viver em locais terríveis, locais de sofrimento, e locais bons e maravilhosos. Porém, viver em locais maravilhosos podem esgotar nossos karmas positivos, aí então teremos outras vidas sem nada que traga algo de bom para nos acontecer, o que ajuda demais em nossa jornada. Quando uma pessoa atinge o Nirvana, ela sai do reino do Sansara, e tem suas vidas futuras em outros locais, mas que ajudam espiritualmente com as pessoas que vivem no reino do Sansara, pois nele existe sofrimentos, e os iluminados não querem que as pessoas sofram. Essência. Nossa essência é o que tem vida em nós. É o conceito igual ao de alma das outras religiões. A nossa essência é o que passa de uma vida para outra, nossa personalidade,
mas a nossa existência é a mesma. Nossa essência é mutável, e o budismo difere da yoga e do hinduísmo nesse sentido, pois eles acreditam que o eu verdadeiro é sempre igual. Se não conseguirmos atingir o nirvana em uma vida, podemos atingir na próxima, mas em uma religião diferente, pois todas elas buscam a iluminação. A nossa essência segue se autoconhecendo cada vez mais, e vai se tornando cada vez mais luminosa, e isso quer dizer que ela é cada vez mais bondosa, com amor, compaixão e grande felicidade. Mesmo quando alguém atingiu a iluminação, ainda tem o que progredir, e o Buda Siddhartha Gautama, fundador do budismo, dizia que ele também tinha que ganhar autoconhecimento. Poderes paranormais. As práticas da meditação levam ao desenvolvimento de poderes paranormais, mas eles são proibidos de serem usados, pois normalmente alimentam nosso ego, nos fazendo achar melhores que os outros que não possuem tal dons. Buda foi um praticante de yoga, e essa filosofia com suas práticas também desenvolvem os poderes paranormais, mas se pode utilizá-los dentro dos ensinamentos dela. Para a yoga, o despertar dos poderes paranormais são o despertar da Kundalini, uma energia que fica dormente no corpo humano, mas que pode ser ativada. O budismo não explica muito isso, mas em regiões como a Umbanda e o Espiritismo, se pode também desenvolver esses poderes, o que é muito interessante. Um dos poderes paranormais, segundo a yoga, é a mediunidade. Bodhidharma. O Zen budismo surgiu a partir das interpretações muito particulares dos ensinamentos de Buda feitos por Bodhidharma Adaruma Daisho. Os sutras são os textos documentados sobre a vida e os ensinamentos de Buda, mas também existem sutras sobre as outras personalidades budistas no decorrer da história. Bodhidharma saiu da Índia, território de nascimento do budismo, e vai para a China, levando sua forma de budismo, o Zen. Zen significa meditação. Contam os textos budistas que Bodhidharma meditou por 8 anos olhando para a parede de uma caverna, e em seus ensinamentos enfatizavam a meditação sentado. A meditação no Zen é feita sentada e olhando para a parede, se chama Zazen, que significa meditar sentado. Os praticantes do budismo sempre raspavam a cabeça e a barba para não terem vaidade, mas o fundador do Zen não fazia isso. A sua forma de desapego era não se importar com cabelo. Dentro dos ensinamentos de Bodhidharma também se formaram várias ramificações de Zen, e tiveram grande influência quando essa religião foi para o Japão. O Zen prioriza a prática, não os conceitos e fundamentos. A prática é colocar os ensinamentos no cotidiano vivendo o aqui e agora, concentrados no momento presente. Por estarmos concentrados entramos em meditação e ganhamos autoconhecimento. Para o Zen budismo a respiração é uma técnica preparatória para meditar, que é contar as inspirações e as expirações como único foco de atenção. Mas depois que conseguimos meditar utilizando as respirações, que é soltar o foco de atenção, aí então é a verdadeira meditação Zen, que não fazer nada, não pensar em nada, estar em um vazio nesse sentido. O Zen para causar as experiências místicas tem como conceito o fato de na meditação não nos focarmos em algo do eu, e a respiração nos lembra que nós existimos. A meditação Zen quer nos preparar para a experiência da vacuidade, que é ir além de si mesmo e se sentir e ver como todo, não mais alguém, uma pessoa que existe de forma separada de tudo o que existe. A meditação do Zen quer que nos vejamos como todo, o tudo que existe, como parte integrada dessa grande vida. A vacuidade é se ver como parte do todo existente, não de forma separada de tudo, mas integrada a tudo. Os dragões das religiões orientais são os seres mais iluminados que existem em nosso mundo, e eles têm uma noção de si mesmos, mas se dedicam a viver e ajudar os outros,
eles vivem no mundo espiritual. Então podemos perceber que a pessoa, quando chega nos maiores níveis de iluminação, nós não abandona a individualidade, mas tem também o sentimento e o pensamento da integração com tudo. Os dragões não se diluíram no todo, mas existem em nosso mundo, como uma forma, com pensamentos e sentimentos. Porém, a meditação do Zen é o caminho mais enfático dessa vertente budista. A palavra Zen significa meditação, e desde quando a pessoa começa nessa crença, a primeira coisa a fazer é meditar, e em todo o processo a meditação sempre vai ser o mais importante, sem deixar, é claro, os outros segmentos do nobre caminho óctuplo, que é o caminho que nos leva ao Nirvana. O nobre caminho óctuplo, resumidamente, é praticar o bem, e se abster do mal, sejam em pensamentos, intenções, fala, ações, e se esforçar em tudo para atingir o Nirvana, além de praticar a atenção plena e a meditação. A meditação mais importante no Zen é o Zazen, que é a prática sentada. Os estágios da concentração na meditação Zen. 1 ponto dharana, quando nossos pensamentos estão muito acelerados. 2 ponto dhyana, a mente está com mais calma. 3 ponto estágio cíclico nas 2 primeiras etapas, onde a mente consegue a calma com o dhyana, mas volta à agitação em dharana, e isso acontece com frequência quando estamos começando a meditar, e os estágios mais calmos nos chamam a atenção e pensamos que estamos conseguindo nos aprofundar na meditação, mas esse pensamento nos leva à agitação. É importante que não pensarmos nas nossas conquistas com a meditação, mas sim nos mantermos concentrados, e isso é muito mais fácil quando já estamos acostumados a meditar. 4 ponto Samadhi, é o total estágio de concentração em si mesmo, e é onde acontece a experiência da vacuidade, que é a integração de nós com tudo que existe, onde não vemos mais separação entre nós e os outros. É um estágio avançado de concentração. Os koans não são feitos para serem respondidos. Os koans são frases enigmáticas que não são feitas para serem respondidas. A falta de resposta trará o estado mental meditativo. Podemos ter respostas para os koans, eles podem ter respostas existentes, mas se temos as respostas a eles, eles não vão funcionar. Por exemplo, em um koan se pergunta se um cachorro tem a natureza Buda. Em textos budistas falam que todos têm a natureza Buda, isso já é uma resposta. Se obtivermos a resposta, o koan não funciona. Então quem perde com a prática somos nós. Os koans não são para obtermos conhecimento, a não ser o sobre nós mesmos, mas isso nada tem a ver com respostas. Se essa prática tema deste texto fossem para obtermos intelectualidade, teriam que ter respostas, mas não são para isso. Os koans, por não terem respostas, têm o objetivo de aquietar a mente. São práticas para dissolver o raciocínio e proporcionar o estado meditativo, mas só conseguirá isso quem não conseguir responder. O Zen é uma escola budista que refuta um pouco a aprendizagem, para eles o importante é a prática. O Zen surgiu como uma reforma ao intelectualismo budista que existiu. Em épocas atrás se dava muita importância ao conhecimento sobre o budismo. Então o Zen surgiu como uma reforma a isso, afirmando que Buda atingiu a iluminação meditando. Zen significa meditação. A psicologia budista tem a função de nos ajudar a lidar com as emoções, pensamentos e imaginações, sendo que estes 3 aspectos podem ser positivos ou negativos, nos trazer dor e insatisfação, ou alegria e felicidade. O budismo é muito visto aqui no Ocidente como uma psicologia, pois religiões orientais têm aspectos psicológicos, falando abertamente do crescimento interior. Não que as religiões ocidentais também não tenham um trabalho com o emocional ou mental, pois elas atuam no autoconhecimento, mas não explicam isso de forma clara,
na verdade elas dão muitas orientações comportamentais, como evitar os pecados, por exemplo. Evitar diversos pecados pode nos conduzir ao equilíbrio, isso se não houver repressão nesse trabalho. O equilíbrio traz autoconhecimento, os rituais também. A psicologia budista visa eliminar as insatisfações e sofrimentos. Hoje em dia existem terapeutas do budismo, o que deve ser algo muito interessante. O budismo qualifica as emoções em duas categorias, que são 1. Destrutivas, elas impedem da mente de chegar à realidade, ou seja, ficam em algum estado de ilusão, e levam também à intolerância. Uma emoção negativa diminui a lucidez, bem-estar e felicidade, e elas são o ódio, raiva, preguiça, desejo pelo que não é bom, apego ao que é transitório ou material, inveja, orgulho, frieza, confusão, cobiça pelo que é mundano ou mal, ganância, entre muitas outras. A medicina tibetana ligada ao budismo ensina que as emoções destrutivas atrapalham a saúde imediatamente quando sentidas. O budismo nos ensina a aceitação e desapego ao que traz sofrimento ou insatisfação, mas nos trabalharmos para nos libertar desses estados ruins atingindo o nirvana. 2. Construtivas, elas ajudam a conseguir o grande objetivo do budismo, que é atingir o nirvana. Quando estamos positivos, estamos equilibrados, e o equilíbrio traz autoconhecimento. O budismo também trabalha para eliminarmos as emoções destrutivas através do autoconhecimento, e quando fazemos isso nos aproximamos do nirvana. Ao acabarmos com emoções negativas, surgem as positivas, e esse é um processo de autoconhecimento. No nobre caminho óctuplo do budismo somos ensinados a viver com emoções positivas, e não praticarmos as negativas, e esse é um meio caminho para o nirvana, que se completa com a prática da meditação e concentração ao que estamos fazendo, vivenciando o momento presente sem distrações, sem se deixar levar por pensamentos. O bem tem como fonte os sentimentos positivos, o que não significa que uma pessoa boa tenha só emoções positivas, pois dependendo do que ela vive, e lida com essa vivência, causa abalos emocionais, raiva, ódio e etc. A psicologia budista ensina a não fazer mal aos outros, isso está no nobre caminho óctuplo, que é o caminho que leva ao nirvana no budismo. O budismo nos ensina em seu caminho de autoconhecimento as emoções positivas, que são em desapego ao material ou que causa sofrimento, aceitação, amor, altruísmo, nos importarmos com os outros, ver a dor deles como a nossa própria, que é a compaixão, paz, a caridade e etc. O budismo esotérico e o Zen, eles têm práticas muito diferentes, mas os ensinamentos de uma escola para outra são muito iguais, ambas abordam a vacuidade, as 4 nobres verdades, o caminho do meio, os 3 fogos, os 6 reinos, a reencarnação ou renascimento, o anatta, o karma, a importância da meditação, apesar delas serem diferentes nessas duas vertentes em sua maioria, a atenção plena e muito mais. Esses ensinamentos são iguais, tanto que o reverendo Gensho, ao ser questionado qual era a diferença entre o Zen e a linha esotérica do budismo, disse que era a cor do kimono. As práticas do budismo esotérico têm muita magia e rituais, inclusive na meditação, onde se usam símbolos, músicas, mantras, mandalas e muito mais. As práticas do Zen, ele é uma escola totalmente voltada para a prática da meditação, inclusive o nome desta vertente budismo significa meditação, e sua principal técnica é o Zazen. Zazen significa Zen sentando, ou meditação sentada, onde a pessoa se senta e não pensa e faz nada, ficando nesse estado e treinando ele, para cada vez conseguir mais e mais, porém sem se fazer cobranças ou julgamentos na sua prática, pois isso só atrapalha. O Zen também possui meditação andando,
e praticar a atenção plena nas atividades do dia a dia. Em retiros, o aluno fica um pouco menos de 1 hora meditando sentado, mas para as pernas não ficarem formigando, ele pratica a meditação andando, para depois voltar a poder meditar sentado. No budismo esotérico existe a prática do Dzogchen, que é uma meditação igual à do Zazen. Não existe outras escolas budistas que sejam tão parecidas como o Zen e a linha esotérica, pelo menos na teoria. Uma escola que se aproxima mais do Zen e o budismo esotérico é o Theravada, mas ainda possuem muitas diferenças. Todas as formas de budismo são caminhos que visam atingir o Nirvana, porém existem diferenças consideráveis em suas doutrinas. Reverendo Gensho, um mestre budista, ensina a não avaliarmos a nossa meditação, pois o Zen ensina a não nos preocuparmos com isso. A avaliação é o nosso ego querendo ser bem-sucedido, e além de tudo atrapalha o nosso relaxamento, o deixar a mente vazia. Muitas vezes ficamos nervosos por não conseguir, ou por não termos sido tão bem-sucedidos nas práticas, pois no passado provavelmente praticamos melhor. Na hora de meditar, avaliar ou buscar resultados nos enche de pensamentos, e quando não alcançarmos o resultado almejado, o que acontece é justamente atrapalhar a nossa prática. É importante termos uma rotina na prática de meditação, mas também é importante não nos cobrarmos, ficarmos nervosos ou com expectativas de grande sucesso. É como o dia Gensho, em apenas sente e medite. E completamos, não pense, não se cobre, não se avalie. Nirvana é simplicidade e humildade, não é status de bom meditador. Nirvana é saber valorizar tudo o que é de bom, e agradecer por tudo, inclusive pela prática, pois ele nos traz o autoconhecimento, que resulta em amor em nossa vida, e amor é uma coisa que doamos aos outros. Amor é felicidade. Meditemos, sem cobrança, avaliação ou expectativas, apenas sente e medite. Se for bom, então ótimo, se não for também está bem. Lembrando que o caminho budista não é feito somente de meditação, mas de todas as 8 vias do nobre caminho óctuplo, que inclui se abster do mal e fazer o bem. Fazer o bem traz karmas positivos, assim ganhamos merecimento de ganhar autoconhecimento. Então, ao fazer coisas boas para os outros, criamos merecimento para que as coisas boas aconteçam conosco. Então, tudo o que fazemos para fazer o bem, nos ajuda a progredirmos para conseguir a iluminação, que é a grande busca do budismo. Iluminação também é merecimento, e para alcançá-la devemos querê-la, assim como fazer as práticas para conseguir isso. Além de se acreditarmos no nosso sucesso com o Nirvana nessa vida, é como ensina Buda. O que acreditamos se torna realidade. Buda nos ensina que, o que pensamos e sentimos atraímos para nós, então é importante manter sempre o pensamento positivo e a fé que vamos atingir o Nirvana. Os ensinamentos de Buda incluem a fé, o pensamento positivo, as boas emoções. É nunca pensar que vamos fracassar ou não conseguir o Nirvana, não pensar isso jamais. Pense, mentalize e acredite positivamente sempre, isso só vai ajudar a nos realizarmos na iluminação. Não faça o contrário disso jamais. A lei de atração nos ensina que o que acreditamos se torna realidade, assim como nos ensina a pensar e materializar o que queremos para a nossa vida. Ser grato também só ajuda, os iluminados são sempre gratos pelo que eles têm, isso só ajuda a obtermos mais e mais. A ética budista de escolher pelo maior bem ou o menor sofrimento possível. Na ética budista sempre é importante em um dilema moral pensar no que é melhor, para o maior número de pessoas, ensina o reverendo Gensho. Também é importante pensar no ato que cause menos sofrimento também. Reverendo Gensho ensina que em uma situação em que nos pegamos, por exemplo,
tendo que atirar em alguém para salvar o maior número de vidas, está valendo. Como é uma situação que os policiais provavelmente têm que passar alguma vez. Mas o fato de termos que tirar uma vida para salvar outras, esse fato fica na consciência, então pode provocar culpa e outros estados mentais negativos, que trazem sofrimento. Esse ato, o de matar para salvar vidas, é justificável, mas teremos que lidar com essa situação no mundo mental e emocional. Buda ensina que os soldados devem cumprir o seu dever, assim como os policiais e militares nos dias de hoje. A profissão de policial é muito bonita, é salvar vidas e trazer a ordem, sem eles existe o caos. O Zen Budismo, o conhecimento intelectual e o autoconhecimento. Nos primeiros 1000 anos de existência do budismo existia muito intelectualismo nele, sendo o Zen uma escola que veio como uma revolta a esse pensamento, acreditando que a meditação é muito mais importante do que estudar o Dharma. A palavra Dharma significa sabedoria, e é aplicada também como um sinônimo de budismo. O Zen tem uma proposta de não resolver as coisas pelo intelecto, mas sim em buscar a nossa verdadeira natureza, que é Buda. Buda significa iluminado, uma coisa que qualquer pessoa pode atingir, desde que queira, primeiramente. O Zen rejeita a ideia de alcançarmos o esclarecimento pelo estudo, mas sim pela prática. E o esclarecimento é sobre nós mesmos. Carl Gustav Jung ensina que quanto mais nos autoconhecemos, mais somos a nós mesmos. Então o autoconhecimento é se tornar si mesmo, e é isso que é o objetivo do budismo, que é o Nirvana. O Nirvana é a iluminação, e ele se consegue progredindo no autoconhecimento. Jung chamava o autoconhecimento de individuação, que é a pessoa se tornar cada vez mais um indivíduo único, que não existe outro igual. O budismo fala em uma verdadeira natureza, que é a nossa iluminação. O budismo fala em despertar da ignorância e das ilusões, assim seremos livres de verdade. Ser uma pessoa entendida do Dharma não significa que ela seja amorosa, sensível, tenha compaixão e discernimento. O que traz essas coisas não é muito o estudo, mas muito mais a prática. Nós progredimos nossa consciência estudando o espiritual, mas a meditação, a prática do bem, da atenção plena e se abster do mal, traz um avanço muito mais rápido para o estudante. Existem pessoas com muito conhecimento, mas são ruins de coração. O autoconhecimento melhora nosso coração, nos faz ser mais bondosos, sensíveis, amorosos e doadores de coisas boas aos outros.